Memórias do Padre Germano, capítulo 27. Os votos religiosos. Por muito que a estudeis, por muito que tenhais lido a seu respeito, e ainda que a vossa imaginação se revista de toda a potência inventiva, jamais pintareis com exata forma e colorido a vida do claustro. Esse quadro horrível de miséria e degradação humana. Para isso, é necessário ter vivido num convento e num convento de religiosas. Já vos disse que minha infância e mocidade foram passadas entre monges. Triste e solitário, na verdade, ainda assim poderia viver tranquilo, se mais dócil fora o meu espírito e menos cioso de progresso. Sim, porque foi o meu caráter revolucionário, reformador, incorrigível, que me inimizou com os meus superiores. Obediente, minha existência teria sido até ditosa dentro daquela esfera limitadíssima. Mas impossível absolutamente a viver tranquilo dentro de qualquer comunidade de religiosos. Nem vós podeis avaliar o que são as mulheres destituídas dos sentimentos naturais. Já sabeis que a vós outros me apresentei tal como sou. O mundo chamou-me santo e eu repeti inúmeras vezes que longe estive de o ser. E mais, que amei uma mulher a cuja memória rendi culto, sendo a sua sepultura o meu altar predileto. De fato, era ali que elevava a Deus meu pensamento, rogando-lhe pelos pobres e pedindo a suprema inspiração para despertar o arrependimento dos pecadores. Sofri, amei, temi, tive todas as fraquezas comuns aos demais homens. E esta advertência vem de molde, porque ao falar-vos das mulheres, descrevendo-as quais são, na realidade, não quero que me tomeis por santo em lhes ter aversão. O que eu quero somente é demonstrar que a mulher educada, a mulher social, a mulher mãe, em suma, é o anjo da humanidade, destinado a realizar todos os sonhos de felicidade que o homem possa conceber. Tampouco acrediteis que por mulher-mãe pretenda definir exclusivamente a mulher que tem filhos. Não, mulher-mãe é toda mulher que sabe amar. Desgraçadamente eu sei, por experiência própria, é que a mim também uma mulher me carregou no ventre, recebeu meu primeiro sorriso, ouviu-me balbuciar as primeiras frases e, apesar disso, enjeitou-me com apenas 5 anos. Essas mães desnaturadas são espíritos inferiores de uma rebeldia tão radicada ao seu modo de ser, que a maternidade para elas não significa mais que um ato natural.
fazendo o que fazem os animais, isto é, alimentando os filhos enquanto tenros, para logo depois repudiá-los. Algumas há que nem isso fazem, em absoluto dominadas pela perversidade. São estas as mães talhadas aos seres que vêm à terra em cruéis expiações, pois tudo na vida se encadeia. O espírito não tem sexo, tomando o invólucro feminino, tem por missão educar o sentimento, aprender a sofrer, o que bem se pode definir por um castigo, tanto assim que a vida da mulher, mesmo nos meios mais civilizados, tem o seu fundo de humilhações. A mulher pode considerar-se, pois, um espírito rebelde, e esse espírito inculto é o animal mais daninho posto neste mundo ao serviço do homem. Estas mesmas palavras foram escritas há alguns séculos, depois de haver eu habitado largo tempo junto de um convento de religiosas, como confessor de numerosa comunidade. Meu espírito aventureiro e minha sede de progresso fizeram-me viver depressa na última encarnação, e isso num período em que a vida era, por assim dizer, vagarosa. Antes de recolher-me à minha aldeia, sofri toda a sorte de perseguições, e ainda aí nesse refúgio fui várias vezes requisitado pelo chefe do Estado e ameaçado de morte por meus superiores. É que eu vivia numa época que se poderia classificar de criminosa, profligando-a sempre. Minha existência tornou-se uma luta incessante, uma batalha sem tréguas. Possuí-me do fanatismo do dever e fui religioso, não porque aceitasse os mistérios da minha religião, mas porque a moral universal me impunha seus direitos e deveres. Admirava o Cristo e quis imitá-lo, não no seu modo de viver e morrer, porque não possuía a sua virtude, nem a minha missão era a sua, mas quis demonstrar o que devia ser um sacerdote racional, interessando-me vivamente pela instrução da mulher, para que outros não sofressem as consequências que sofri. É que todos os meus tormentos e agonias eu os atribuí, senão à ignorância da minha pobre mãe, profundamente infeliz, tendo por patrimônio único a contrariedade. Eu queria educar a mulher, arrancá-la ao embrutecimento, despertando-lhe a sensibilidade. De uma mulher sensível é lícito esperar todos os sacrifícios e heroísmos. E se amando, ela é um anjo, transforma-se em demônio quando fanatizada por qualquer credo religioso. A humanidade lhe é indiferente. O demônio, se essa entidade existisse, se o espírito do mal tivesse razão de ser, certo, se encarnaria
nas mulheres fanáticas. Despojada do seu principal atrativo, o amor materno, a mulher é um espírito degradado que baixa esse mundo, fazendo alarde da sua ignorância e inferioridade. Nem vos cause estranheza esta linguagem, visto como convivi intimamente com as religiosas. Certa feita, comprometido em questão de política, forçoso me foi pedir hospitalidade à superiora de um convento que mantinha uma hospedaria destinada a peregrinos, aliás, frequentes naquela época. Fui bem recebido, cheguei oportunamente, porque a comunidade estava sem confessor. Vendo-me jovem e audacioso, a superiora acreditou que lhe poderia ser útil. Era ela, uma mulher da nobreza, que fora ocultar no claustro um passo mal da mocidade. Fez-se ambiciosa, intrigou com acerto, e tal foi a sua autoridade, tamanha sua nomeada, que fundou vários conventos, nos quais meninas das mais opulentas famílias eram colocadas sob a sua tutela, a fim de receberem educação. Muitas foram as que professaram por sua ordem. Dava-se com essa mulher o que se dá com as mães egoístas, que ao perderem um filho se alegram com a dor de outras mães em caso idêntico, dizendo de si para si: que chorem, porque também chorei. E era isto mesmo, nem mais nem menos, que ela repetia quando uma rapariga derramava lágrimas ao pronunciar os votos. Afirmo, porque seus olhos me diziam, sim, ao encarar uma jovem professanda, era a própria juventude, o próprio desvio amoroso que lhe assomavam à mente, para dizer com cruel satisfação: mais uma vítima, já que não pude ser feliz, hei de fazer com que ninguém o seja. Mulher inteligente e astuta, ambiciosa e vingativa, uma vez disposta ao serviço da religião, fazia numerosos prosélitos. De um rigorismo a raiar pela crueldade, sabia manter na sua comunidade a mais perfeita disciplina, entregando à igreja grandes somas, dotes das suas alucinadas professandas. Quanto a mim, ouvindo aquelas mulheres em confissão, chegava a ficar petrificado. Ignorância, servilismo profundo, e no fundo de tudo isso, quanta imoralidade! E como da imoralidade ao crime não medeia mais que um passo, aquelas infelizes chegavam ao infanticídio, tranquila, serenamente acreditando servir a Deus nos limites da obediência aos seus ministros, e as observava assombrado e dizia: Senhor, a mulher, ente que deve dar ao mundo os seus heróis, que é chamada a vida para companheira inseparável do homem,
compartilhando suas glórias e tornando parte ativa nos seus estudos e conquistas, nas suas penas e alegrias, a mulher que pode embelezar a existência porque tem atrativos e requisitos para fazer-se amar, que é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos, que sente as dores santas da maternidade, realizando o ato maior da natureza no momento sagrado do seu deslumbramento. A mulher que faz dela a religião, Senhor, embrutece-a, avilta, mutila, reduz a mísera escrava, indigna até de ser mãe dos seus filhos, matando-lhe assim todo o sentimento que lhe resta, a mais espantosa deformidade moral e física. Todos os vícios do passado surgem então e ela se torna astuta como a serpente, vingativa como o tigre, faz o mal comprazendo-se nele, quando se não transforma num autômato inconsciente e submisso a estranhas vontades. Foi para isso, para viver a mais humilhante e vergonhosa escravidão, que a criaste, Senhor. Não, de certo, mas porque a religião, que é a base de todas as civilizações, em vez de remediar o mal, antes pode dizer-se que o acoroçoa, conquanto não as aprove. Compreendo melhor essas associações de homens científicos, recolhendo-se aos claustros para melhor meditar e pedir à ciência a solução dos problemas da vida. Entretanto, as comunidades femininas são em absoluto desnecessárias. As mulheres, pode-se dizer, fazem falta em qualquer parte, menos nos claustros e nos bordéis. Suponhamos que se reúne, e só em supô-lo, a grande dificuldade, uma congregação de mulheres puras, virtuosas, entregando-se de coração ao exercício da prece. De que serviriam tais seres profundamente egoístas, desde que não consolam a orfandade, não amparam a velhice, não socorrem os desgraçados em suas privações? De qualquer forma que a encaremos, a vida monástica só pode acarretar à mulher atraso, estacionamento ou, mais ainda, retrocesso. Considerada a sua mais pura acepção, a da virtude, é egoísta. Segregada do mundo, a freira se professa em desespero de causa, torna-se tirânica, cruel, se o faz por alucinação, sugestão ou ignorância, logo se converte em coisa, em instrumento de que se valem homens perjuros, e se o móvel da sua renúncia foram timidez e obediências a seus maiores, ei-la definhando, maldizendo e rezando ao mesmo tempo. Ora, eu adorava a mulher
considerando a glória única do homem, e por isso desesperava ao vê-la tão aviltada. Aí, nessa comunidade, tive ensejo de observar a mulher em todas as gradações do embrutecimento, em todas as fases da degradação, a do sofrimento moral e físico, já tremendo ante martírio, já louca de terror. Assisti à profissão de fé de uma infeliz noviça e fiquei horrorizado. Essa infeliz pouco tempo sobreviveu ao sacrifício e eu quase cheguei a me alegrar com a sua morte, pois era uma criatura grandemente sensível, afetiva, e sofria a pobrezinha, rodeada de mulheres sem entranhas. Outra rapariga, logo após, estava prestes a pronunciar estes mesmos votos irrevogáveis e sinistros, e eu, impressionado por aquele fato, resolvi salvá-la daquele inferno no qual a outra tanto penara antes de morrer. Chamava-se Heloísa, e enquanto a companheira de infortúnio agonizava, ela fitava-me chorando silenciosamente. Nesse olhar compreendi que mais chorava por si que pela morta. Na véspera da solenidade, ao confessá-la, tomei de um crucifixo e lhe disse: Heloísa, é de todo o coração que renuncias à vida mundana? Sim, respondeu com voz trêmula, a olhar a imagem do Cristo. Estás mentindo. Eu? Sim. Entretanto, para sepultar-se em vida, necessário que a mulher saiba a razão por que se sepulta. E eu quero crer que, subjugada e sugestionada pelos conselhos paternos, como pelos da superiora, vais professar, crente de que renuncias voluntariamente aos prazeres e gozos mundanos. Mas olha esta imagem e figura-te que, em vez dela, contemplas um homem de 30 anos, de olhar fogoso e sorriso cativante, gentil e bem disposto a conquistar todo o mundo para depositá-lo a teus pés. Renunciarias ao seu amor, à sua eterna fidelidade, à dita suprema de amar e ser amada? Sim, respondeu ainda, fronte banhada de suor. Pois mentes, menina, porque teus olhos afirmam o que negam os teus lábios. Vai meditar, perguntar à tua alma o que desejas, e eu pedirei uma prorrogação de 8 dias à superiora. Durante esse tempo, sonda o coração e não te iludas a ti mesma, nem temas tampouco o descontentamento de tua família, pois eu vim à terra para algum fim, para ser padre de almas. A noviça encarou-me, mas receosa de que as paredes falassem, calou-se enquanto eu me dirigia à superiora, em audiência logo concedida.
Fila ver que Heloísa não estava bem disposta a professar e conviria deixar-lhe ao menos uns 8 dias para refletir. Péssima resolução, respondeu-me asperamente, pois essa rapariga de professar, quer queira, quer não, seu pai assim o quer, visto como, sendo filha do rei, torna-se um fardo e um pesadelo para ele, lembrando-lhe o erro da esposa. Além disso, traz grande fortuna e a igreja precisa de dinheiro. Dir-me-eis que chora, eu também chorei, e aquilo que sofri, também as outras podem sofrer. Mas a religião serve para condenar ou para salvar seus filhos? Concordo, e nisto já faço muito, que a mulher se retire à vida contemplativa para viver de orações ou meditações inúteis, desde que, para tanto, lhe sobre vocação. Não assim a moça que sente palpitar-lhe o coração a lembrança de um ser amado. De fato, a essa, por que sacrificá-la, impedir que entre no seio da família humana? Por que negar-lhe direitos e deveres outorgados pela própria natureza? A mulher deve encontrar na religião um arrimo, um amparo, um leal conselho, nunca, porém, imposições em tirânicos mandados. Pois vais por muito mau caminho para obteres o barrete cardinalício, disse a superiora com amarga ironia. Aquele que trilha a senda da verdade e da justiça não precisa de barretes, nem tiaras para viver feliz. Eu quero ser o derradeiro ministro de Jesus Cristo. Quero amar o próximo como a mim mesmo. Quero ser um mensageiro do seu amor e da sua equidade. Quero que a mulher se regenere. Quero vê-la, não nos santuários a estiolar a existência, em quietismo improdutivo, mas tornando parte nas lutas dessa existência. Quero, enfim, que a mulher seja esposa e mãe, consciente do seu valor. E encerrada num convento, como pode ela, a mulher, ter noção deste valor? Por 3 horas discutimos e a superiora não me regateou todo o prestígio para que a coadjuvasse nos seus planos. Fosse eu ambicioso e teria tido ali o ensejo de tornar-me, dentro em breve, príncipe da igreja. Entretanto, meu espírito, já cansado das farsas humanas, se decidira a progredir, pois muitos séculos havia que ele perambulava pela terra sem encontrar essa doce tranquilidade que o homem sente quando, ao deitar-se, ao entregar-se ao sono, diz: cumpri fielmente o meu dever. Bem a meu pesar, tive muitas vezes de empregar a diplomacia para ganhar tempo,
E assim foi que aparentei seguir os conselhos da superiora, ficando convencionado que aguardaríamos os 8 dias para o voto de Heloísa, comprometendo-me eu, nesse tempo, a induzi-la à vida monástica. Por sua vez, os pais da noviça vieram falar-me desejosos todos de sacrificar a infeliz, cujos olhos docíssimos prometiam um céu, um mundo de célicos prazeres ao homem que lhe possuísse o sensível coração. Pobre menina, quão próximo estava do abismo! Ah, quantos crimes se tem cometido à sombra da religião! Expirado o prazo, de manhã bem cedo encaminhei-me para a igreja, onde Heloísa me aguardava. Era qual um fantasma, hábito branco, olhos fundos, de azuladas pálpebras, faces desbotadas de marfim velho, lábios descerrados num sorriso tão doloroso que mudos era como se lhe ouviam gemidos. Jamais vi tão comovedora imagem, dir-se-ia a própria encarnação da dor, a Virgem ao pé da cruz, as dolorosas dos mais afamados pintores se poderiam dizer bacantes comparadas a Heloísa. Impressão terrível de fato causava o olhar daquela infeliz. Logo que me avistou, deixou-se cair a meus pés e com voz trêmula disse: graças a Deus que me compreendestes. Seu olhar confessava o resto. Que fazer para salvar-me? Seguir-me, deixar-te-ei entregue a um homem que velará por ti, e repara que não há tempo a perder. Para os grandes males, grandes remédios, convém aproveitarmos todo este alvoroço da comunidade nos preparativos da festividade do teu voto. Vai orar na capela do Santo Sepulcro e espera-me lá. O resto corre por minha conta. Padre, não tardeis. Parece-me que vou sucumbir e não quisera que tal sucedesse aqui, dentro desta tumba. Assim era de fato. Heloísa, naquele momento, não era só um cadáver na aparência, era a exata personificação da angústia, da amargura, ao medir a fundo o abismo em que ia precipitar-se. Sentira tal espanto, tão extraordinária comoção, que desfalecia exânime. Dei-me pressa em comunicar à superiora que a noviça se decidira a professar, pedindo entretanto 2 horas de repouso espiritual na capela do Santo Sepulcro, o que me parecia conveniente. E a superiora acedeu, sem suspeitar do meu intento, mesmo porque acreditava haver-me comprado pela grossa quantia oferecida anteriormente para que eu conseguisse o voto de Heloísa. O cálculo dos indivíduos degradados é tão mesquinho
que não admite desprendimento, nem abnegação de terceiros, das almas em via de progresso. Quanto a mim, naqueles 8 dias de expectativa, não perdera tempo e, como sempre que me dispunha a praticar uma boa ação, encontrei igualmente seres amigos para me auxiliarem. Tão certo é que, em se propondo a gente uma boa ação, sempre encontra meios de a consumar. A capela do Santo Sepulcro tinha largo corredor que dava acesso às prisões do convento, nas quais também, por sua vez, havia entrada para as catacumbas. Ao fim do corredor, 2 portas abriam para o pátio do sacristão, cuja confiança tratei de adquirir logo e tão completamente que ele jamais me abandonou. Era ele, nem mais nem menos, esse Miguel, do qual aqui vos tenho falado tantas vezes, o bom Miguel que me amou tanto quanto pode amar uma alma simples. Foi ele, Miguel, que me proporcionou cavalhada e 3 hábitos de penitente. Assim, pois, enquanto o convento se alvoroçava, entrava na capela e, trancando-a por dentro, arrebatava Heloísa sem perda de minutos que corriam preciosos. Ao dizer à pobre menina que me seguisse, ela pareceu que me não compreendia e foi preciso repetir-lhe o convite, tentando ao mesmo tempo levantá-la, porquanto estava petrificada, inerte. Difícil momento, quase comprometida a empresa. Mas Miguel, protestando moléstia, deixou de acudir à igreja, veio em meu auxílio e, sendo naquele tempo um homem robusto, tomou a rapariga nos braços, qual se o fizera uma criança. Chegados à casa do sacristão, dei a Heloísa as explicações que a carência de tempo comportava, enquanto ela, feliz por se ver salva, readquiria forças como por encanto. Prestos, nos metemos nos hábitos dos penitentes, montamos a cavalo e a todo galope nos afastamos daqueles sítios. Quando deram pela nossa ausência e nos vieram no encalço, estávamos já em lugar seguro. Sobre a mesa do meu quarto, deixaram uma carta superiora, concebida nesses termos: Senhora, jamais esquecerei que num momento verdadeiramente angustioso para mim, me destes generosa hospitalidade. Hoje pago os vossos favores com uma nobre ação, isto é, arrebatando uma vítima que haveria de morrer, amaldiçoando o vosso nome. Mais do que isso, negando a existência de Deus. A vós devo também um grande ensinamento. Na comunidade que dirigis, apreciei toda a degradação e embrutecimento que podem atingir a mulher. Doravante, pois, hei de pôr toda a minha eloquência na causa da libertação das mulheres condenadas por tão mal entendido princípio religioso. A jovem a quem pretendeis imolar será entregue ao rei.
Não me persigais, bem sabeis que de posse dos vossos segredos e tramas eu posso perder-vos, encaminhar-vos a uma fogueira. Essa ameaça surtiu efeito. Tranquilamente segui meu caminho, consegui falar ao monarca, entregando-lhe a filha. Esta, por sua vez, falou-lhe tão eloquentemente, tão sentidamente, que ele, comovido e solene, disse: Menina, se amas alguém, confessa-o ao padre Germano, para que ele se incumba do teu casamento. Não me enganara, Heloísa amava, de fato, a um capitão de guardas do rei. Tudo se arranjou a contento e foi esse o primeiro casamento por mim abençoado. E qual não foi a minha alegria ao despedir-me desse jovem par a bordo do navio que eu devia transportar à Inglaterra. A menina já não era a mesma do convento, formosa, sorridente, radiante de felicidade. Repetia: Ah, Padre Germano, ainda penso que estou sonhando, mas se de fato estou dormindo, antes morrer que despertar, pois será crível que não volte ao convento? Não, nunca, retorquia o marido. Acreditai, Padre Germano, que conseguistes o que jamais poderíamos esperar, pois a verdade é que, amando Heloísa, jamais me atreveria a pedir-lhe a mão, tanto mais quanto minha modesta fortuna não era para se comparar à dela. Meu suicídio estava resolvido para logo que estivesse notícia da sua profissão de fé. Ela, por sua vez, viveria desesperada. E tudo por quê? Porque a religião mal entendida serve de facho incendiário em vez de ser a imagem da providência. O navio suspendeu ferro enquanto eu e Miguel nos ficávamos na praia, vendo-o mover-se lento, velas pandas enfumadas ao vento. Heloísa e Jorge, no tombadilho, agitavam os lenços em despedida. Quando o barco sumiu no horizonte azul, estreitei Miguel nos braços, dizendo: Demos graças a Deus, meu amigo, por nos haver permitido contribuir para a felicidade dessas duas almas enamoradas. É que as suas bênçãos, como a dos filhos que tiverem, atrairão para nós a calma dos justos. Louvado seja Deus, que nos permitiu fôssemos os mensageiros da sua justiça, enviados de paz e de amor. De então para cá, trabalhei quanto pude para extirpar da mulher o fanatismo religioso. Heloísa e Jorge não foram ingratos. Muitos anos depois, estive em perigo de vida e foi ela o meu anjo de salvação. Os filhos que teve foram educados nos preceitos da religião que eu lhes ensinara. Confesso com profunda satisfação, a última vez que estive na terra, evitei mais de 40 suicídios, quero dizer, votos religiosos. Sim,
Com meus conselhos, salvei minhas vítimas e ainda hoje, na medida das minhas forças, prossigo nessa tarefa, inspirando a uns, comunicando-me com outros, por despertar em todos o verdadeiro sentimento religioso. Quero que a mulher ame a Deus, engrandecendo-se, instruindo-se, moralizando-se, humanizando-se, e não com essas virtudes tétricas e frias que excluem o altruísmo e o perdão. Quero que a mulher, ao ser das classes mais faustosas, não despreze de assistir a infeliz, que por ignorância ou fraqueza tenha caído no lodaçal do mundo, mas que dela se compadeça e a guie e aconselhe. Quero que ame, porque as que vivem em comunidade religiosa não se amam, nem se podem amar. Uma vez desdenham a educação do sentimento. As religiões emancipam-se do carinho de pais, de irmãos, de parentes, renunciam ao amor conjugal, desdenham as carícias infantis e nada fazem de molde a exercitar o sentimento, que chega a insensibilizar-se nelas por completo. E a mulher sem coração não há alvidez nunca, é víbora venenosa, réptil que rasteja na terra, espírito carregado de vícios, que não dá um passo na senda do bem, quando todo espírito tem por dever e por necessidade progredir. Amo muito a mulher, mas por isso mesmo que a amo de muito tempo, considerando-a o anjo tutelar do homem na terra, estudei todas as fases da sua vida e crede-me, quanto mais estaciona a mulher, adquirindo responsabilidades, tanto mais se entrega ao fanatismo religioso. Aí então estancam-se-lhe as fontes da vida, deixa de ser mãe amorosa, filha obediente, esposa apaixonada, para tornar-se um espírito inútil, porque o espírito que não ama é o Satanás de todos os tempos. Mulheres, espíritos que encarnais na terra para sofrer e progredir, para vos regenerardes pelo amor e pelo sacrifício, compreendei que só amando sereis livres. Procurai ser úteis à humanidade para serdes gratas aos olhos de Deus. Compartilhai com o homem das suas dores e alegrias. Recordai-vos de que não baixastes à terra para serdes árvores sem fruto, mas para sentirdes, lutardes com as vicissitudes e pela vossa abnegação conquistardes outra existência mais proveitosa, na qual possais fruir as ditas e prazeres que ainda desconheceis por completo. O fanatismo religioso sempre foi, é e será o embrutecimento de espíritos rebeldes, o estacionamento de almas mais adiantadas.
Mulheres, adorai a Deus, embalando o berço dos vossos filhos, ajudando vossos pais, auxiliando vossos maridos, consolando os necessitados. A terdes fanatismo, tende o fanatismo do bem, e assim, de míseros desterrados que ainda sois, tornareis a ocupar vosso lugar nos mundos luminosos que denominais céu. Ouve-me, pois que sou um espírito experimentado de muitos séculos, tendo visto mulheres escravizadas em gineceus, vendidas e permutadas até por um boi, prova evidente da estima em que eram tidas, consideradas tão ou menos úteis que os animais domésticos. Depois, contemplei-as no lamaçal do vício, já se cobrindo com o tosco capuz de penitente, tendo por teto uma gruta, já encerradas em tétricos conventos. E devo dizê-lo, nesta última condição, foi que elas, as mulheres, me inspiraram simultaneamente mais compaixão e mais desprezo, porque foi aí que as encontrei mais desprovidas de humanidade. Nem é preciso descrever a metamorfose que a vida monástica opera nos espíritos. Ela equivale à constante humilhação e tão completa abdicação do arbítrio individual que a religiosa chega a ser máquina. Pergunto, que vem a ser a mulher convertida em coisa? Um pouquinho menos que animal. Pobres mulheres, se pudesseis compreender quanto retardais vossa redenção, certo, seria bem outro o vosso proceder. Mas, assim o tenhais entendido, se quiserdes viver, se quiserdes progredir, tomando o quinhão que vos cabe na grande família humana, racional, amai a Deus, amando a vossos pais. Quem não os tiver, que ame os órfãos e os enfermos, que muitos são eles. Estudai quanto vos rodeia e chegareis à conclusão de que o absurdo dos absurdos, o erro dos erros, a loucura das loucuras é pronunciar os votos religiosos, falseando as leis da natureza em todos os sentidos, seja pela completa abstinência, seja pela prática de ilícitos prazeres. Sim, porque de uma ou de outra forma, quem assim procede infringe as leis divinas e humanas. Homens e mulheres só foram criados para se unirem debaixo das leis que regem a constituição da família, vivendo moralmente sem violar os votos contraídos. Tudo quanto se afasta das leis naturais há de produzir o que até agora se tem visto: sombras densas, obscurantismo fatal, superstição religiosa,
negação do progresso e desconhecimento de Deus. A escola materialista deve sua origem ao abuso das religiões. Sombras e sombras conduziriam a humanidade ao caos se algo de superior a todos os cálculos humanos não difundisse a luz sobre vós outros, dizendo-vos agora, espíritos encarnados na terra, e que grupados formais os povos, se até o presente outra coisa não fizestes, senão amontoar escombros, ficai sabendo que já soou a hora de os remover, esses escombros, elevando sobre os destroços de todas as religiões o ensino racional do cristianismo. Isso vos dizem os seres de além-túmulo, as almas dos mortos, demonstrando que purgatórios e infernos, limbos e céus são lugares inventados pela casta sacerdotal, não havendo nos limites da eternidade incalculável, senão duas coisas, futuro e progresso. Há de vir o tempo no qual os espíritos se comunicarão facilmente convosco, e então ficais certos de que as mulheres não mais farão votos religiosos. Nesses lugares em que hoje se erguem os conventos, outros edifícios se ostentarão majestosos, os templos da indústria, com os seus teares, suas escolas, suas granjas modelo e mais, laboratórios químicos, observatórios astronômicos, arsenais, bibliotecas, museus, casas de saúde, asilos para a orfandade e para a velhice. Sim, porque tudo quanto conheceis hoje na terra não passa de amarga irrisão da caridade. Adeus, meu amigo, meditai nestas minhas palavras. Não esqueçais que vos amo, e especialmente as mulheres, porque mulher também foi a menina pálida dos cabelos negros, espírito de luz que me espera e ao qual jamais cessarei de amar.